O grito ecoou pela viela estreita de Alfama como um fado rasgado, cortando o ar úmido da noite lisboeta. Tu és minha, só minha. Não ouses olhar para ela outra vez. Ana, com os olhos flamejantes de ciúme incontrolável, agarrou o braço de Sofia com força, os dedos cravados na pele como garras de um gato selvagem. O vinho tinto derramado no chão de calçada irregular misturava-se ao perfume de jasmim das varandas, e o eco das guitarras distantes da tasca ao lado parecia rir da tragédia que se desenrolava. Sofia, com o coração partido em mil azulejos, empurrou-a para trás, as lágrimas traçando rios salgados pelo rosto iluminado pela lanterna de ferro forjado. Ciúmes? Isso não é amor, Ana. É uma prisão que tu mesma construíste ao redor de nós. E assim, sob o céu estrelado de Lisboa, o amor que nascera como uma saudade doce transformava-se em uma tempestade que ameaçava engolir as duas almas entrelaçadas. Lisboa acordava devagar naquela manhã de primavera, como se o sol teimasse em demorar-se no horizonte do Tejo, pintando as águas de um azul preguiçoso que espelhava os sonhos da cidade. Ana Oliveira, aos 35 anos, CEO da Oliveira Tech, uma startup de inovação sustentável que revolucionava a agricultura portuguesa com apps de irrigação inteligente, olhava pela janela envidraçada do seu escritório no Chiado. O prédio antigo, com suas paredes de pedra e janelas arqueadas, contrastava com os ecrãs luminosos que piscavam dados e gráficos. Ana era o epítome da mulher moderna lisboeta, alta, de cabelos castanhos ondulados que caíam como cascatas sobre os ombros, olhos verdes que pareciam capturar a essência do Atlântico e um sorriso que podia fechar negócios milionários ou partir corações com igual facilidade. Mas por trás da fachada confiante, Ana carregava o peso de uma solidão herdada da avó, uma fadista que cantara saudades em tabernas enfumaçadas até o último suspiro. A avó contava histórias de amores proibidos nas sombras do Estado Novo, onde mulheres como elas sussurravam juras de amor em becos escondidos, longe dos olhos da PIDE. Ana crescera com essas narrativas, misturadas ao cheiro de pastéis de nata quentes e ao som das traineiras no cais de Belém. Sua família, de raízes alentejanas, valorizava a terra e o mar, mas Ana escolhera o código e os algoritmos como seu fado pessoal. Aos 28, fundara a empresa com um empréstimo arriscado, transformando-a em um farol para jovens empreendedores. Agora, com prémios europeus na prateleira e capas de revistas com uma visão elogiando sua visão feminina inovadora, Ana era o ícone que todas queriam ser ou ter. Mas o amor? Esse era um território minado, onde seus ciúmes incontroláveis plantavam minas que explodiam sem aviso. Sofia Mendes, 32 anos, era o oposto vivo, uma pintora de rua que capturava a alma de Lisboa em telas improvisadas de azulejo quebrado e tinta acrílica. Nascida em Coimbra, mas radicada no bairro Alto desde os 20, Sofia vivia em um sótão apertado com vista para o castelo de São Jorge, onde o vento salgado do Tejo entrava pelas janelas entreabertas, carregando ecos de risos noturnos e fados melancólicos. Seus cabelos pretos curtos, cortados ela mesma com uma tesoura cega, emolduravam um rosto angular marcado por sardas como constelações no céu de verão. Os olhos castanhos, profundos como o vinho do Douro, viam beleza na decadência, nas rachaduras das fachadas mouriscas, nos gatos vadios que miavam nas escadarias, nas velhas que tricotavam na praça do comércio ao entardecer. Sofia pintava murais para a Câmara Municipal, retratando mulheres fortes, lavadeiras do Tejo, poetas esquecidas como Sofia de Mel Brainer e vendia quadros em feiras de artesanato no Lisboa Factory, onde o cheiro de café torrado se misturava ao óleo de linha fresca. Elas se conheceram há 6 meses, em uma gala de beneficência no Convento do Carmo, ruínas góticas que ainda sussurravam segredos medievais sob o céu estrelado. Ana, oradora principal, falara sobre sustentabilidade emocional nas empresas, uma metáfora velada para sua própria luta interna. Sofia, convidada como artista residente, expunha um mural de azulejos pintados à mão, 2 mulheres de mãos dadas contra o horizonte de Lisboa, com o Tejo como testemunha. Quando os olhares se cruzaram durante o brinde com moscatel, foi como se o fado as invocasse. O teu mural.
É como se visses dentro de mim, murmurara Ana, o copo tremendo levemente na mão. Sofia sorriu, os dentes brancos contrastando com o batom vermelho vivo. Então, deixa-me pintar-te a alma, CEO. Naquela noite, caminharam pelo Rocio, compartilhando histórias de infâncias marcadas pela ausência. Ana pela mãe que partira para Brasil em busca de um amor fugidio, Sofia pelo pai, um oleiro coimbrão que moldara vasos mas não soubera moldar laços. O primeiro beijo veio sob a chuva fina de abril, na escadaria da Sé, onde o sino badalava como um coração acelerado. Ana, com o casaco de casmera encharcado, puxou Sofia para si e o mundo dissolveu-se em um turbilhão de lábios macios e sussurros em português arcaico. Meu amor, minha saudade. Elas dançaram fada em uma tasca escondida na moraria, Ana desajeitada mas sincera, Sofia guiando-a com graça de quem crescera ouvindo Amália Rodrigues no rádio da avó. Os meses seguintes foram um idílio, piqueniques no Parque Eduardo VII com queijos da Serra da Estrela e uvas da Alcobaça, noites no Cinema São Jorge assistindo a filmes de Manuel de Oliveira, mãos entrelaçadas no escuro, viagens de fim de semana a Sintra, onde os palácios românticos pareciam saídos de um conto de Eça de Queiroz. Ana presenteava Sofia com joias de filigrana minhota, Sofia retribuía com retratos a óleo que capturavam a vulnerabilidade por trás da armadura executiva. Mas os ciúmes de Ana, como as marés do Atlântico, subiam sem piedade. Começara sutil, um comentário ácido quando Sofia mencionava sua melhor amiga, a galerista Marta, sempre tão elegante, não é? Depois, as perguntas incisivas após as feiras de arte. Quem era aquela morena que te abraçou tanto? Uma fã ou algo mais? Sofia ria, atribuindo à insegurança de uma mulher que conquistara o mundo dos negócios, mas temia perder o coração. Ana, amor, o meu mundo és tu. Lisboa inteira sabe disso. Mas Ana, marcada pela traição da mãe, que abandonara o pai por uma amante brasileira, deixando cicatrizes que nem o tempo curara, via sombras onde só havia luz. Seus assistentes notavam as reuniões atrasadas porque Ana checava o Instagram de Sofia obsessivamente, os e-mails não respondidos enquanto ela imaginava cenários de infidelidade. Uma tarde, no escritório, Ana folheava o catálogo de uma exposição de Sofia no MAT, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia à beira do Tejo. Uma foto de Sofia rindo com uma curadora francesa, braços ao redor uma da outra, bastou para acender o pavio. Quem é esta? Outra amiga que te faz brilhar mais que eu, gritou para o espelho, antes de ligar para Sofia, a voz trêmula de fúria contida. Sofia, no meio de uma sessão de pintura no Terreiro do Paço, onde turistas posavam com pastéis de nata, atendeu com paciência. É só trabalho, querida. Vem cá, deixa-me mostrar-te moral novo, é inspirada em ti. Mas Ana desligou, o ciúme corroendo como sal na ferida aberta. Naquela noite, o inevitável explodiu na viela de Alfama. Sofia chegara atrasada a um jantar romântico em uma tasca de fado, cheirando a tinta e a maresia, porque uma sessão fotográfica com uma modelo para mural se prolongara. Ana, já com 3 copos de vinho do Alentejo no estômago, viu-a entrar e, no canto do olho, uma dançarina de fado que piscara para Sofia durante a performance. O grito veio como um trovão: tu és minha, só minha. Sofia, chocada, recuou, o prato de cataplana caindo no chão com um estrondo que silenciou a guitarra. Os clientes viraram cabeças, o fadista parou no meio de uma morna e Ana, percebendo o ridículo, desabou em lágrimas. Perdão. É que te amo tanto que dói. Sofia, coração apertado como um novelo de lã, ajoelhou-se ao lado dela, limpando o vinho do rosto com a manga do vestido. Amor não é posse, Ana. É confiança, como o Tejo que flui sem medo para o mar. Elas saíram dali de mãos dadas, mas a semente da dúvida plantara-se, e Lisboa, com suas 7 colinas, testemunhava o primeiro abalo. Dias se passaram em uma trégua frágil. Ana mergulhou no trabalho, lançando um novo app que usava IA para prever pragas nas vinhas do Douro, ganhando elogios da imprensa como a Rainha Verde de Portugal.
Sofia, por sua vez, pintava furiosamente um díptico de duas figuras entrelaçadas mas separadas por uma muralha de espinhos, ciúmes simbolizados em tons de vermelho sangue e azul noturno. Elas se viam à noite, em silêncios carregados de toques hesitantes, beijos que prometiam redenção mas carregavam o peso do medo. Uma noite, durante o São João em Porto, uma escapada rápida para acalmar os ânimos, fogos de artifício iluminaram o Douro enquanto comiam sardinhas assadas na ribeira. Lembras-te da avó? Perguntou Sofia, lambendo os dedos salgados. Ela dizia que o amor é como o vinho, melhora com o tempo, mas azeda-se guardado em garrafas erradas. Ana assentiu, os olhos refletindo as luzes, mas internamente, o monstro dos ciúmes rugia baixo. O conflito escalou quando Marta, a galerista, convidou Sofia para uma residência artística em Paris. É a tua chance, Sofia. Galeries Lafayette, contatos com o mundo todo. Sofia hesitou, sabendo que Ana veria isso como uma porta para a traição. Contou-lhe durante um passeio no Jardim Botânico de Lisboa, entre palmeiras centenárias e o canto de pavões. É só 3 meses, amor. Voltarei com histórias para pintarmos juntas. Ana congelou, o rosto pálido como as estátuas de mármore ao redor. Paris? Com aquela Marta que te olha como se fosse uma obra de arte dela? Não. Fica aqui, conosco. A discussão virou um vendaval, acusações voaram como folhas secas, Sofia gritando sobre liberdade, Ana chorando sobre abandono. Tu queres-me só quando convém, como uma executiva agenda reuniões. Elas se separaram naquela tarde, Sofia subindo para o bairro alto sozinha, Ana voltando ao escritório para afogar as mágoas em relatórios frios. A separação durou uma semana que pareceu uma eternidade, como as saudades que Amália cantava em noites de insonia. Lisboa, indiferente, continuava seu ritmo, elétricos rangendo pelas colinas, vendedores de castanhas assadas aquecendo as mãos dos transeuntes, o cheiro de bifanas fritas misturando-se ao perfume de laranjeiras em flor no Largo do Carmo. Ana transformou o apartamento no Príncipe Real, um loft minimalista com vistas panorâmicas para o castelo e mobília de design escandinavo temperada com tapetes persas, em um bunker de trabalho. Chamadas de vídeo com investidores brasileiros, e-mails para o Ministério da Agricultura sobre subsídios para olival sustentável, tudo para não pensar em Sofia. Mas o vazio era palpável, a cama king size parecia um oceano sem âncora e o vinho que bebia sozinho na varanda, olhando as luzes da Ponte 25 de Abril, amargava como absinto. Seus amigos, um círculo seleto de executivas lésbicas que se reuniam no Pink Street para gin tonics e conversas sobre Glass Links, notavam a mudança. Ana, tu pareces um fantasma de fado, disse Carla, uma advogada de direitos que lutara pela legalização do casamento gay em 2010. Vai atrás dela. O amor não é um merger de empresas, é risco puro. Ana assentia, mas o orgulho, esse traço alentejano teimoso, herdado do pai que nunca perdoara a mãe, prendia-a como correntes. Em vez disso, mergulhou mais fundo nos ciúmes, stalkeando o Instagram de Sofia, fotos de esboços no Tejo, stories com Marta brindando em um café parisiense virtual ainda não partira, legendas sobre voos livres como gaivotas. Cada like de uma desconhecida era uma facada, cada comentário, um veneno. Ela vai-me deixar, como todos deixam, murmurava para o espelho, os olhos inchados de noites mal dormidas. Sofia, no sótão do bairro alto, pintava como uma possuída. O díptico evoluiu para uma série, saudades partidas, telas de 2 metros onde figuras femininas se esticavam uma para a outra através de véus de névoa, inspiradas nas brumas matinais do Tejo. Seus amigos do circuito artístico, poetas beatniks que recitavam pessoas em saraus improvisados, músicos de fado que tocavam viola em trocas de favores, tentavam animá-la com sardinha assada e vinho verde no Tasca do Chico. Ele é ciumento porque te ama demais, Sofia. Lembra a minha ex, que vigiava cada passo como um cão de guarda.
Mas Sofia, com o coração como um pássaro enjaulado, respondia: amor não vigia, confia. E se for só medo disfarçado? Ela adiou a viagem a Paris, alegando inspiração local, mas na verdade era o laço invisível com Ana que aprendia. Noites inteiras, deitada na rede pendurada no teto, ouvia o fado subir das ruas, estranha forma de vida, e imaginava Ana dançando sozinha no loft, a silhueta contra as luzes da cidade. O reencontro veio por acidente, ou talvez pelo destino que os portugueses chamam de saudade com pernas. Durante a feira de São Martinho em Alfama, barracas de castanhas quentes, jerupiga doce e concertinas alegres, Ana passeava sozinha, o casaco de lã apertado contra o outono fresco, tentando exorcizar os demónios com o cheiro de lenha queimada. Sofia estava lá, convidada para pintar um mural efêmero na parede de uma tasca, silhuetas de amantes sob um céu de estrelas, com o Tejo como linha curva de união. Quando Ana virou a esquina, o pincel de Sofia parou no ar, uma gota de tinta azul caindo como lágrima. Ana? O nome saiu como um suspiro e o mundo parou. O riso das crianças com balões, o tilintar de copos, tudo se dissolveu em um silêncio carregado. Elas se abraçaram ali, no meio da feira, indiferentes aos olhares curiosos das velhas com xales bordados. Perdão, amor. Os meus ciúmes. São como o mar de Portugal, belos, mas traiçoeiros. Sofia enterrou o rosto no pescoço de Ana, inalando o perfume de lavanda misturado à cor do casaco. E eu? Eu fui dura, mas tu tens de aprender a soltar as amarras. Caminharam de braços dados pela feira, provando jerupiga em goles tímidos, rindo de anedotas bobas sobre a avó de Sofia, que dançara fado com um toureiro em Évora. Naquela noite, voltaram ao loft de Ana, onde o vinho do Dão fluía como confissões. Falaram até o amanhecer, Ana admitindo as raízes do ciúme na carta da mãe, encontrada anos depois, confessando um amor lésbico que a sociedade sufocara, Sofia compartilhando o medo de ser a artista boémia engolida pelo mundo corporativo de Ana. O amor reacendeu-se devagar, como uma fogueira alimentada por lenha úmida, beijos suaves na testa, mãos entrelaçadas no sofá de veludo, promessas sussurradas de terapia de casal com uma psicóloga que era do Centro LGBTQ+ de Lisboa. Mas a calmaria era ilusória. Semanas depois, durante uma conferência de Teca em Cascais, praias de areia branca e palácios senhoriais, Ana viu Sofia conversando animadamente com a curadora francesa, Claire, no coquetel de networking. Claire, com seu sotaque parisiense e vestido de seda vermelha, tocou o braço de Sofia ao elogiar o mural. Para Ana foi o estupim, o ciúme, esse demonío familiar, sussurrou traição. Em vez de confrontar, Ana guardou silêncio, deixando o veneno fermentar. Naquela noite, no Hotel Palácio Estoril, onde espiões da Segunda Guerra tramavam em salões de mármore, Ana bebeu gin com tónica excessiva, imaginando cenários onde Sofia partia para Paris de vez. Sofia, sentindo a frieza, tentou reconectar. O que se passa, amor? Pareces distante como o horizonte do mar. Ana, com voz embargada, explodiu. Distante? Tu é que flertas com o mundo inteiro enquanto eu luto por nós. A discussão ecoou pelos corredores, acordando hóspedes em suítes de luxo. Sofia, magoada, pegou o trem de volta a Lisboa sozinha, o coração pesado como as malas de couro que arrastava. De volta à cidade das luzes amarelas, Sofia mergulhou na arte como salvação. Aceitou a residência em Paris, mas só por um mês, como teste de independência. Preciso de espaço para respirar, Ana. Senão, sufocamos. A mensagem de texto veio como um soco. Ana leu-a no escritório, as mãos tremendo sobre o teclado. Em pânico, ligou para Carla. Ela vai me deixar. Como a mãe. Carla, prática como sempre, aconselhou. Conversa, não acusa. O amor que era em Portugal lutou por liberdade, não aprendas agora.
Mas Ana, cega pelo medo, cometeu o erro fatal. Contratou um investigador particular, um ex-polícia discreto de Alfama, para vigiar Sofia em Paris. Só para ter paz de espírito, justificou-se, mas era posse pura, um eco dos fantasmas do passado. As fotos chegaram por e-mail. Sofia rindo em um café de Marais com Claire e outras artistas, braços ao redor em um abraço grupal inocente. Para Ana, era prova irrefutável. Num acesso de fúria, enviou uma mensagem impulsiva: vai-te embora de vez. Não és mais minha. Sofia, no quarto de hotel com vista para a Torre Eiffel iluminada, chorou até o amanhecer, o Sena fluindo indiferente abaixo. A traição, não física, mas emocional, cortara o laço como uma navalha afiada. Ela voltou a Lisboa um dia antes, batendo à porta do loft à meia-noite, o rosto inchado de lágrimas. Como pudeste duvidar assim? Eu te amava, Ana. Amava. Ana, de robe de seda, caiu de joelhos. Perdão. Os ciúmes me devoraram. Mas o dano estava feito. Sofia partiu, deixando para trás um esboço inacabado, duas mãos se afastando, com o Tejo como abismo entre elas. O inverno caiu sobre Lisboa como um manto de melancolia, com chuvas que lavavam as ruas de Alfama, mas não as mágoas das almas. Ana, outrora CEO imbatível, agora errava pelas reuniões como um navio sem leme, erros em pitches para venture capitalists de Silicon Valley, olhares vazios para o horizonte do Tejo durante chamadas com o conselho. Seus funcionários sussurravam nos corredores envidraçados do Chiado: a chefe está perdida. Deve ser amor. E era, de fato, um amor que se tornara uma ferida aberta, sangrando em cada esquina da cidade que outrora testemunhara seus beijos. Ana começou a frequentar a terapia com a doutora Isabel, uma mulher de 50 anos com sotaque madeirense suave e olhos que pareciam ter visto todas as saudades do mundo. Os ciúmes são herança, Ana. Tua mãe fugiu não por fraqueza, mas por coragem. Honra isso, em vez de repetires o ciclo. Sessões semanais no consultório perto da Basílica da Estrela, com chá de camomila e vistas para jardins de bucho podado, ajudavam a desenterrar raízes. A carta da mãe, lida pela primeira vez em voz alta, revelava um amor lésbico sufocado pela ditadura, um adeus não por rejeição, mas por sobrevivência. Sofia, de volta ao bairro Alto, transformou a dor em arte explosiva. A residência em Paris fora abreviada, mas suficiente para inspirar exílio do coração, uma exposição sol no Lisboa Factory, armazéns reciclados em galerias cheias de grafites e o cheiro de craft beer artesanal. Telas gigantes, uma Ana estilizada como rainha de azulejos, coroada mas sozinha em um trono de espinhos, Sofia como gaivota ferida, voando sobre o Sena cinzento. A abertura foi um sucesso. Críticos do público elogiavam a vulnerabilidade que ecoa as poetisas portuguesas esquecidas, amigos traziam vinho do Porto em garrafas empoeiradas e até turistas posavam para selfies ao lado das obras. Mas Sofia sorria por fora, enquanto por dentro o vazio ecoava como o sino da sé ao longe. Noites em tabernas de fado, onde cantava baixinho com a viola, versos improvisados. Amor que veio como onda, partiu como naufrágio. Marta, a galerista, tentava reconfortá-la com convites para vernissagens, mas Sofia recusava. O meu coração ainda cheira a lavanda dela. Elas se evitavam como fantasmas em uma cidade pequena. Ana passava pelo bairro Alto em elétricos noturnos, espiando luz acesa no sótão de Sofia. Sofia almoçava no Time Out Market, evitando o quiosque de vinhos onde Ana comprava moscatel. Mas Lisboa, com sua teia de vielas e memórias, conspirava para unilás. Durante o Natal, com as ruas do Chiado iluminadas por guirlandas e o aroma de rabanadas fritas pairando no ar, Ana recebeu um pacote anónimo no escritório. Um azulejo pintado à mão, representando duas mulheres dançando fado sob estrelas, com uma nota: que os ciúmes não apaguem as luzes. Uma saudade. Era de Sofia, enviada por Marta.
Ana chorou pela primeira vez em público, um pranto silencioso que molhou o azulejo como chuva de primavera. Naquela noite, gravou um áudio, voz trêmula, ao som de um fado suave no Spotify e enviou: Sofia, os meus ciúmes foram minha prisão. Mas tu foste a minha liberdade. Volta, por favor. Deixa-me provar que mudei. Sofia ouviu o áudio na varanda do sótão, enrolada em um cobertor de lã alentejana, enquanto flocos de neve raros, um milagre lisboeta, dançavam no ar. O texto áudio piscava no ecrã do telemóvel, como um farol. Lágrimas quentes escorreram, misturando-se à neve fria. Ela mudou? Ou é só mais uma onda? Mas o coração, esse traidor romântico, ansiava pela reconciliação. Dias se passaram em indecisão, caminhadas solitárias pelo aqueduto das águas livres, onde a estrutura de pedra contava histórias de engenharia e amor duradouro, visitas à casa dos azulejos, traçando padrões que simbolizavam união eterna. Finalmente, na véspera de Ano Novo, Sofia respondeu com um convite simples: encontra-me no mirador da Senhora do Monte às 23 horas. Traga o teu coração nu. A subida à colina foi uma peregrinação. Ana, de botas de couro e cachecol de caxemira, suava apesar do frio, o coração batendo como tambores de uma procissão de Corpus Christi. O miradouro, com sua vista panorâmica de Lisboa, cúpulas de igrejas, o castelo iluminado, o Tejo como serpente prateada, estava quase vazio, salvo por casais sussurrando promessas sob as estrelas. Sofia esperava encostada à estátua da Virgem, um vestido preto simples ondulando ao vento, os cabelos curtos salpicados de neve. Quando se viram, o tempo parou, um abraço hesitante, cheiros familiares, lavanda e tinta, misturando-se como ingredientes de uma receita antiga. Eu vim, Sofia. Sem armaduras. Elas sentaram-se no banco de pedra, compartilhando uma garrafa de espumante nacional, bolhas subindo como esperanças. Ana confessou tudo, a terapia, as noites de insonia lendo Flor Bela espanca para entender a fúria do desejo, o compromisso de um diário de confiança onde anotaria gratidões diárias por Sofia. Sofia, voz suave como uma morna, revelou suas próprias sombras. O medo de ser a boêmia instável para a CEO perfeita, as inseguranças de uma infância em Coimbra onde o pai a chamava sonhadora demais. Eu te amo, Ana, mas o amor precisa de asas, não de gaiolas. Elas choraram juntas, mãos unidas contra o frio, enquanto a cidade abaixo explodia em fogos de artifício à meia-noite, o ano novo nascendo com promessas de renovo. O beijo que se seguiu foi como o primeiro, lento, profundo, sabor a espumante e redenção. Voltaram ao loft de mãos dadas, onde passaram a noite falando até o sol nascer sobre o Tejo, traçando planos. Viagens a Évora para visitar as raízes alentejanas de Ana, aulas de fado para Sofia ensinar a CEO a soltar a voz e o coração. Porém, o destino, caprichoso como o fado, reservava uma reviravolta. 2 semanas depois, durante uma reunião com investidores no Porto, salas envidraçadas com vistas para o Douro Vinícola, Ana recebeu uma chamada anônima. Era o investigador que, arrependido, confessou: eu enviei as fotos por engano. A senhora Mendes é fiel como o vinho do Porto envelhecido. Mas o dano, Sofia descobrira o stalking através de um amigo comum que vira relatório circulando em círculos quer da cidade. A traição, contratar um espião, era o ápice dos ciúmes, uma violação de privacidade que ecoava os medos de vigilância da ditadura. Sofia confrontou Ana no loft, o azulejo pintado estilhaçado no chão como seu coração. Tu me espiaste? Como se eu fosse uma criminal, não tua amante. Ana, devastada, ajoelhou-se sobre os cacos. Foi o medo. Mas juro, acabou. Sofia, olhos flamejantes, partiu novamente, desta vez para Coimbra, a cidade natal, buscando refúgio na casa da avó, onde o rio Mondego fluía calmo como conselhos ancestrais. Ana, sozinha no loft, enfrentou o abismo.
Cancelou reuniões, demitiu o investigador com uma carta de demissão que citava a ética e escreveu uma carta longa à moda de Camões. Meu amor, os meus ciúmes foram exílio autoimposto. Volta e seremos peregrinas juntas pela confiança. Enviou-a com uma passagem para Évora, onde planejava um retiro, vinhas antigas, provas de vinhos com enólogas quer, conversas sob oliveiras centenárias. Sofia, lendo a carta à beira de Mondego, sentiu o coração inclinar-se. Talvez o amor valha o risco. Mas o caminho de volta seria pavimentado com mais lágrimas. Coimbra, com suas ladeiras íngremes e o aroma de livros velhos da universidade, a mais antiga de Portugal, berço de reis e poetas, acolheu Sofia como um abraço maternal. A casa da avó, uma moradia de granito no bairro da Solum, cheirava a sopa da pedra e a ervas secas penduradas no teto de vigas expostas. A avó, Dona Rosa, aos 78 anos, com mãos enrugadas como mapas antigos e olhos que brilhavam como Mondego ao sol, servia chá de tília e ouvia as confissões da neta sem julgar. O amor lésbico é como o fado coimbrão, Sofia, nascido nas sombras das serenatas estudantis, mas cantado com alma nua. A tua Ana erra, mas erra por amor. Dá-lhe tempo, como o vinho que fermenta na adega. Noites inteiras, Sofia pintava no quarto de infância telas inspiradas nas bibliotecas joaninas, figuras femininas lendo sonetos de amor proibido, com sombras de ciúmes como estantes inclinadas. Amigas de juventude, professoras de literatura quer que debatiam Virginia Woolf em cafés ribeirinhos, a levavam a caminhadas pelo jardim botânico, onde jacarandás roxos sussurravam encorajamentos. Enquanto isso, em Lisboa, Ana reconstruiu-se tijolo por tijolo. A terapia com Doutora Isabel aprofundou-se, sessões de mindfulness inspiradas em práticas budistas adaptadas ao contexto português, meditações à beira do Tejo imaginando rio levando embora os medos. No trabalho, lançou uma iniciativa interna, Confiança Sustentável, workshop sobre saúde mental para executivas, convidando palestrantes como a ativista lésbica Joana Parente, que falara na Marcha do Orgulho de 2020. Ana compartilhava sua história anonimamente. Eu era a CEO que controlava tudo, menos o coração. Aprendi que vulnerabilidade é o verdadeiro poder. Os colegas aplaudiam e Ana sentia, pela primeira vez, o peso aliviar-se como névoa matinal. Cartas para Sofia chegavam quinzenalmente, descrições poéticas de pôres do sol no Monsanto, receitas de bacalhau à brás cozinhadas em homenagem à avó lentejana, promessas de um futuro onde o ciúme seria substituído por celebrações diárias. A reconciliação começou com uma ponte frágil, um e-mail de Sofia após um mês em Coimbra. Li tua carta sob as estrelas de Mondego. O amor merece uma segunda chance, mas com regras novas, transparência como cristal de vidro de leiria. Ana respondeu instantaneamente, o coração acelerado como um elétrico subindo a colina. Sim. Vem a Évora. Deixa-me mostrar-te o alentejo da minha alma. Sofia chegou de trem, a mala leve como suas esperanças, e Ana esperava na estação de Évora com um piquenique improvisado, pão alentejano quente, queijo de serpa e azeitonas pretas reluzentes. O abraço na plataforma foi elétrico, lágrimas misturando-se ao pó da planície alentejana. Passaram dias em um agroturismo nas vinhas de Reguengos, colheitas manuais de uvas moscatel, onde mãos sujas de suco roxo se entrelaçavam, noites em tendas beduínas sob um céu de leite, contando constelações como segredos. Ana abriu-se como nunca, visitas à aldeia natal, onde o pai, agora viúvo e envelhecido, as recebeu com um abraço relutante. Bem-vinda, Sofia. Cuida da minha Ana, ela tem o fogo do sul no sangue. Jantares com ensopado de borrego, histórias de touradas pacíficas onde o toureiro poupava o animal, simbolizando misericórdia no amor. Sofia pintava esboços rápidos, Ana entre oliveiras, o rosto suavizado pela luz dourada, sem espinhos ao redor. Estás a mudar, amor. Como o vinho que amadurece.
Mas o teste veio sutil, um telefonema de Claire, a curadora, convidando Sofia para um workshop online. Ana, ao lado, sentiu o ciúme familiar agitar-se, mas respirou fundo, como ensinar a terapeuta. Vai. E conta-me tudo depois, como uma aventura partilhada. Sofia sorriu, orgulhosa. É isso, Ana. Nós, juntas, contra o mundo. De volta a Lisboa, o idílio renasceu com rituais novos. Domingos no mercado da Ribeira, escolhendo peixe fresco para ensopado de cherne, tardes no Oceanário de Lisboa, admirando águas vivas como metáforas de emoções fluídas, noites de fado no Senhor Vinho, onde Ana, após aulas com Sofia, cantava timidamente aí, moraria, a voz rouca mas verdadeira. A confiança crescia como era nas paredes de Alfama, diários compartilhados, onde anotavam medos matinais e gratidões vespertinas, um colar de filigrana com pingente de chave, simbolizando coração aberto. Ana até integrou Sofia na empresa, um mural no escritório, pintado ao vivo durante um team building, capturando a equipe como uma família que era e diversa. Mas o passado, como um fado inacabado, voltou para assombrar. Durante a Pride de Lisboa, bandeiras arco-íris tremulando na Avenida da Liberdade, discursos sobre direitos conquistados desde a Revolução dos Cravos, Ana recebeu um e-mail anónimo, fotos antigas do investigador, vazadas por vingança, mostrando Sofia em Paris com Claire em poses inocentes mas ambíguas. O ciúme ressurgiu, mas desta vez, Ana lutou, ligou para Sofia no meio da marcha, voz firme. Vi algo que me magoa, mas confio em ti. Fala comigo agora. Sofia, no meio da multidão dançante ao som de DJs lésbicas, explicou calmamente. Era só networking, amor. Vem para a parada, dança comigo. Ana foi, juntando-se à fila colorida, o suor misturando-se a lágrimas de alívio. Naquela noite, queimaram as fotos em uma fogueira simbólica no terreiro do Paço, cinzas levadas pelo vento como liberação. Aos poucos, o amor solidificava-se em algo humanamente imperfeito, mas belo. Ana planejava um sabatical, 6 meses viajando Portugal de autocaravana, visitando vilas como Óbidos, a Vila Literária com muralhas medievais e as praias de Sagres, onde o Cabo de São Vicente marca o fim do mundo conhecido. Sofia aceitou, adicionando paradas artísticas, pintar em ateliê de cerâmica em Estremoz, dançar fado em Lolé. Nós somos a nossa própria história, Ana. Sem ciúmes, só capítulos novos. Mas o clímax se aproximava, disfarçado de oportunidade, um grande contrato para Oliveira Tech com uma firma francesa, exigindo que Ana viajasse a Paris, ironicamente, a cidade que quase as separara. Paris, a cidade das luzes e dos amores efêmeros, recebeu Ana com uma ironia cruel. O Sena fluía preguiçoso sob pontes românticas, mas para ela era um lembrete do abismo que quase engolira seu coração. O contrato, uma parceria para expandir o app de agricultura sustentável para vinhedos bordaleses, era o sonho de anos. Milhões em investimento, capas em Forbes Europa, um legado para as mulheres portuguesas. Sofia, em Lisboa, sentia a ausência como uma saudade física, o loft vazio, sem o perfume de lavanda, o bairro alto silencioso sem número as risadas compartilhadas. Pintava uma série final para a exposição Saudades Renascidas. Ana como farol no Cabo da Roca, guiando navios através da tempestade, com Sofia como vela ao vento. Amigas a levavam a saraus no Chapito, circo poético às margens do Tejo, onde malabaristas quer jogavam corações de feltro ao ar. Ela confia agora, Sofia. Deixa o amor voar. Mas inseguranças sussurravam, e se Paris, com suas artistas livres, reconquistasse Ana? Sofia combatia com rituais, chamadas de vídeo diárias, cozinhando arroz de marisco para a câmara, rindo de piadas sobre o sotaque parisiense de Ana imitado. O clímax irrompeu no jantar de gala no Musée d'Orsay, relógios gigantes de Monet ao fundo, taças de champanhe borbulhante. Ana, em um vestido verde esmeralda que ecoava seus olhos, networking com enólogas francesas, quando Claire se aproximou. Ana Oliveira? Encantada.
Ouvi tanto de Sofia sobre a sua CEO apaixonada. O comentário era inocente, mas para Ana, um gatilho. Ciúme antigo agitou-se. Sofia falou de mim? O que mais? Claire, percebendo a tensão, riu. Só elogios. Vocês duas são inspiração para casais que era aqui. Mas Ana, o vinho solapando a terapia, imaginou traições passadas. Saiu abruptamente, chamando um táxi para Montmartre, onde subiu as escadas ao Sacré-Cœur ofegante, lágrimas frias no rosto. Porque agora, quando tudo ia bem? Ligou para Sofia, voz quebrada. Claire. Ela sabe de nós. Eu vi fantasmas novamente. Em Lisboa, meia-noite, Sofia atendeu alarmada, o quarto iluminado só pela lua sobre o castelo. Ana, respira. É só conversa. Confia em mim e em ti. Mas Ana, no pânico, confessou o inconfessável. Eu contratei o investigador de novo? Não. Mas pensei nisso por um segundo. Sou um monstro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, como o silêncio após um fado trágico. Sofia, coração partido pela milésima vez, sussurrou: isso dói, amor. A traição não é só a ação, é a intenção. Volta para casa. Desligou, encolhendo-se na cama, o mondego distante e quando em memórias. Ana, sozinha na colina de Paris, sob o céu estrelado que zombava de sua fraqueza, percebeu o abismo. O ciúme não era herança, era escolha. Desceu as escadas correndo, ignorando o jet lag e pegou o primeiro voo de volta. Não assinou o contrato, priorizando o coração sobre o império. Chegou a Lisboa ao amanhecer, o aeroporto de Portela envolto em névoa teimosa. Um táxi a levou diretamente ao bairro Alto, subindo as escadarias íngremes como uma penitência. Bateu à porta do sótão às 6 horas, exausta mas determinada, o vestido amarrotado cheirando a Paris. Sofia abriu, olhos vermelhos de choro, cabelos desgrenhados como uma fada selvagem. Ana, o que fazes aqui? Ana caiu de joelhos no limiar, as pedras frias mordendo a pele. Eu escolhi-te. O contrato. Que se dane. Os ciúmes? Vou combatê-los todos os dias. Mas sem ti, sou só uma CEO vazia. Sofia, vendo a vulnerabilidade crua, sem maquiagem, sem armaduras, estendeu a mão. Levanta-te, amor. Nós lutamos juntas. O abraço foi um bálsamo, corpos tremendo, sussurros de perdão misturando-se ao canto dos galos distantes. Naquele dia, em vez de reuniões, fizeram uma confissão noturna, embora fosse manhã, o espírito era o mesmo. Deitadas na rede do sótão, com vista para o despertar de Lisboa, o Tejo acordando em tons de rosa, padeiras abrindo portas com cheiro de pão fresco, Ana abriu o coração como um livro virgem. A minha mãe amava uma mulher no Brasil, mas o medo da sociedade a fez fugir sozinha. Eu jurei não repetir, mas repeti, vigiando em vez de amar. Lágrimas caíram e Sofia beijou-as. E eu? Temia ser insuficiente para a tua grandeza. Mas o amor não mede, multiplica. Prometeram um pacto, terapia conjunta, viagens anuais para resetar, talvez à Madeira, Ilha de Ana de São Miguel, com levadas verdes como veias de esperança. Ana cancelou o contrato parisiense, optando por uma expansão local com produtores do Alentejo, priorizando raízes sobre a expansão global. A vida pós-confissão floresceu em camadas sutis. Sofia Exposição Saudades Renascidas ganhou prémios no Arte Lisboa, com Ana ao lado na cerimônia, orgulhosa como uma leoa. Elas adotaram um gato vadios de Alfama, preto como a noite dos ciúmes, mas com olhos verdes de esperança. Fins de semana em Belém, devorando pastéis de nata na fábrica, debatendo se o recheio era divino como o amor delas.
Ana até cantou fado em público pela primeira vez, no Senhor Vinho, uma versão rouca de Conque-Voz, dedicada a Sofia, que aplaudiu com lágrimas nos olhos. A cidade, testemunha eterna, parecia aprovar, flores de jasmim mais perfumadas nas varandas, o Tejo mais azul nos pôs do sol. Meses se transformaram em estações, e o amor de Ana e Sofia, temperado pelo fogo dos ciúmes e pela chuva das confissões, amadureceu como o melhor azeite transmontano, suave, profundo e essencial. A oliveira até que prosperou de forma orgânica, parcerias com cooperativas de mulheres agricultoras no Minho, apps que não só previam secas mas conectavam comunidades quer rurais, isoladas como ilhas no continente. Ana, agora mentora em programas de empoderamento feminino na nova SBE, palestrava sobre liderança vulnerável. Sucesso não é blindagem, é exposição ao risco do coração. Sofia, impulsionada pela exposição premiada, ganhou uma bolsa para um mural permanente no aeroporto de Lisboa. Saudades em voo, duas figuras lésbicas abraçadas contra um céu de aviões, simbolizando amores que transcendem distâncias. Críticos a chamavam de a nova Graça Moraes do que era português, e ela ria, atribuindo tudo a uma CEO que me ensinou a voar sem medo. O cotidiano delas era tapeçaria tecida com fios de rotina e romance. Manhãs com café galão no balcão da Brasileira, Ana lendo o jornal de notícias enquanto Sofia esboçava no guardanapo. Tardes de trabalho alternadas, Ana no escritório do Chiado, Sofia no estúdio do Lisboa Factory, trocando mensagens com emojis de corações e uvas. Noites de cinema no Ideal, assistindo a Tabu de Gomes, mãos entrelaçadas como âncoras. Viagens viraram tradição. A autocaravana batizada Saudade Móvel levou-as atrás os montes, onde provaram cabrita assada em fornos de barro e dançaram ranchos folclóricos com a voz de lenços coloridos. Às ilhas selvagens, para snorkeling em águas cristalinas, onde peixes tropicais pareciam invejar sua união. Em cada parada, rituais de confiança. Hoje, o que te assustou, compartilhado ao pôr do sol, transformando medos em estrelas. O teste final veio com delicadeza, como um fado bem cantado. Durante o Festival de Fado de Alfama, Ana recebeu uma proposta tentadora. É dancer de uma gigante tech em Londres, salário dobrado, visibilidade global. É o sonho corporativo, pensou, mas consultou Sofia primeiro, durante um piquenique no Castelo de São Jorge, com vistas para os telhados vermelhos. E nós? Londres é cinzenta, Lisboa é o nosso sangue. Ana hesitou, o ciúme invertido agora, medo de perder Sofia para a arte europeia, mas escolheu, fico. O império pode esperar, tu, não. Recusou a oferta em uma ligação firme, sentindo liberdade como o vento atlântico em Cascais. Sofia, em retribuição, declinou uma residência em Berlim. O meu ateliê é aqui, ao teu lado. A traição do passado, outrora um abismo, tornou-se ponte. Ana publicou um artigo anónimo na Pride Magazine portuguesa, Ciúmes Quer, da prisão à liberdade, inspirando fóruns online onde mulheres compartilhavam histórias semelhantes, amores vigiados em lares conservadores do interior, saudades digitais em diásporas. Sofia ilustrou o artigo com azulejos digitais, distribuídos em workshops gratuitos no centro LGBTQ+. Juntas, fundaram Amor em Azulejo, um coletivo para artistas e empreendedoras quer, com reuniões no Terreiro do Paço, onde o arco da Rua Augusta simbolizava portais abertos. O final, ou melhor, o capítulo humano que não acaba, desenrolou-se em uma primavera renascida, no Mirador da Senhora do Monte, exatamente um ano após a confissão noturna. Ana, de joelhos novamente, mas desta vez com um anel de ouro branco filigranado, contendo um fragmento de azulejo azul. Sofia Mendes, casa comigo? Não como posse, mas como parceria eterna, como o Tejo e o Mar. Sofia, lágrimas como orvalho em pétalas de laranjeira, aceitou com um beijo que se lava saudades. Sim, Ana Oliveira. Vamos pintar o futuro juntas.
A cerimônia veio meses depois, em uma quinta lentejana, sob oliveiras centenárias, com fado tocado por fadistas lésbicas, votos em português poético, prometo da confiança das marés, o fogo sem cinzas e uma dança lenta ao som de concertina, testemunhas incluindo a avó Rosa, o pai de Ana e amigos de mãos dadas. Lisboa, eterna narradora, abençoava as compores do sol dourados, o Tejo fluindo como veia de esperança. O amor delas, marcado por ciúmes incontroláveis, confissões noturnas e uma CEO apaixonada que aprendera a amar sem correntes, provava que o humanismo reside na imperfeição, não em finais perfeitos, mas em começos renovados, dia após dia, como o pão fresco das padeiras de Alfama. E assim, entre azulejos e fados, Ana e Sofia viviam, não sem sombras, mas com luz suficiente para iluminar o caminho uma da outra.